Uma das questões que poucas pessoas abordam, e que eu gosto de falar muito nesse processo, é justamente da conexão que existe entre a excitação sexual e a excitação ansiosa. Quando uma está desequilibrada, essa energia toda acaba vazando para outra. Isso acontece muito na vida sexual das pessoas. Você está numa experiência na qual você está sentindo uma excitação sexual, você está com alguma ereção, com alguma lubrificação. De repente, acontece alguma coisa, talvez você identifique, talvez não, e toda aquela excitação sexual de repente se transforma numa cabeça muito agitada que está pensando demais, procurando encontrar estímulos fora do corpo que estão mexendo com a sua atenção. Por quê? Porque aquela excitação sexual, aquele monte de energia que estava entrando no seu corpo, indo para o seu sistema nervoso parasimpático, deixando você com tesão, acontece algum gatilho e rapidamente todo aquele volume energético vai para o sistema nervoso simpático, bombeando adrenalina e fazendo você sentir sintomas de ansiedade. Isso Wilhelm Reich, que é um dos teóricos que eu uso muito no meu trabalho, escreveu alguns livros a respeito disso, né? Terapia sexual sistêmica, Nova terapia do sexo de Ellen Caplan, terapia tântrica e estudos meditativos do Tantra clássico e a terapia cognitivo-sexual são alguns dos pilares teóricos e práticos que eu utilizo aqui nesse processo terapêutico de amadurecimento da sexualidade, tá certo? Costumo dizer que a terapia sexual online comigo é uma jornada de amadurecimento. Por quê? Porque a gente vai mexer não só com o corpo, com o que a gente fez com a nossa vida sexual e com os sintomas e cicatrizes que isso trouxe para o nosso corpo, mas também com o campo das nossas ideias. A gente vai mudar muito as nossas percepções, as nossas crenças que não são favoráveis à nossa vida sexual saudável, muitas das ideias que a gente absorveu ao longo da nossa criação e do nosso crescimento como ser humano, que a gente nem sabe de onde veio. Nosso processo ele começa no sintoma e vai para trás. A gente vai entender o que está acontecendo hoje com a tua sexualidade, quais são os elementos que impedem a sua sexualidade hoje de ser a mais nutritiva possível. E vamos trabalhar em cima desses elementos para que você possa então ter alívio, equilíbrio no sistema nervoso que a sexualidade saudável é capaz de nos trazer. E a partir daí a gente faz então as grandes investigações da sexualidade, partindo da sua história, das suas experiências passadas. Muitas vezes a gente vai falar de traumas, de coisas que aconteceram na sua infância. Mas é fundamental entender que o ponto de partida é o aqui e agora, é o que está acontecendo na sua vida hoje. O processo passa pela criação de um protocolo sexual. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que cada pessoa vai ter uma maneira de se relacionar sexualmente. Porém, a gente, dentro de um contexto social, de uma era tecnológica, enfim, de vários outros elementos, a gente vai ter uma série de protocolos que são passados de forma tácita para a gente. A gente sofre porque a gente não consegue se adequar a esse tipo de protocolo. Então, por exemplo, talvez você seja um homem homoafetivo que está me ouvindo aqui e conheça o aplicativo Grindr. Esse aplicativo, as pessoas geralmente mandam fotos íntimas antes de dar bom dia. Isso é um protocolo, é uma maneira que as pessoas se relacionam dentro daquele ambiente que se normaliza. A pessoa, quando dá de cara com isso, não acha aquilo adequado para si, ao invés de falar, peraí, eu vou fazer da minha maneira, ela fala, nossa, como eu sou esquisita, como eu não estou preparada para isso. Então, é fundamental compreender que dentro de um processo terapêutico da sexualidade, a gente vai aprender a criar o nosso próprio protocolo sexual, a nossa maneira segura e saudável de se envolver sexualmente com as pessoas, independentemente do meio que a gente permeie ou do que as pessoas achem a respeito disso. Ninguém melhor do que você sabe quais são os pontos sensíveis e quais são os seus limites dentro da sua sexualidade. Por isso que você precisa aprender, criar esse protocolo e, acima de tudo, comunicar esse protocolo, deixando muito claro para as pessoas os seus limites, a sua elasticidade e principalmente o que não é negociável. A ideia é que ao longo desse processo terapêutico você crie recursos para conseguir equilibrar dentro de você o seu desejo, a sua excitação, o seu orgasmo, o seu prazer e o seu afeto dentro da sua sexualidade. Muitas vezes a gente passa por algumas disfunções ou por experiências emocionalmente difíceis conectadas com a nossa sexualidade. Algum desses elementos começa a se comprometer e
E em seguida isso vai virando um efeito dominó e começa a comprometer vários outros aspectos da nossa sexualidade. É muito comum, por exemplo, a mulher anorgástica, por conta de repetidas experiências nas quais o desfecho sexual para ela é ansioso e agitado e não é prazeroso, ela começa a ter o seu desejo espontâneo comprometido. Porque, claro, um corpo que se excita e acaba tendo uma experiência ansiosa repetidas vezes, começa a entender que é melhor não se excitar. Equilibrar todos esses aspectos da sua sexualidade passa por um processo de criação, de despertar para o seu autoerotismo. Porque nenhum de nós, ou pouquíssimos de nós, teve qualquer aprendizado a respeito de como o prazer funciona dentro do nosso corpo. Que tipo de toque eu gosto, que tipo de toque eu não gosto, que tipo de lambida eu gosto, que tipo de força eu gosto, em que tipo de penetração, em qual posição, por quanto tempo. Será que mais devagar vai ser mais legal? Será que essa posição vai ser mais gostosa assim? Será que se eu me estimular um pouco mais antes da penetração, a coisa vai ser mais prazerosa? A gente poucas vezes reflete a respeito disso e menos vezes ainda a gente conversa com algum parceiro ou parceira a respeito desses assuntos. Então, é preciso, em muitos desses processos terapêuticos, fazer isso junto com o nosso paciente, ensinar a pessoa a desenvolver esse seu autoerotismo e trazer isso para a sua experiência sexual. Porque muitas vezes é isso que está faltando para a pessoa conseguir viver outras experiências na sua vida sexual. Ela se perde um pouquinho nesse eixo de entrega e controle, fica muito fixo em um desses papéis e acaba não vivendo sua sexualidade dentro de uma plenitude que é possível. Lembrando também que muitas vezes a gente vai estar falando sobre traumas e estresses crônicos enfrentados na sexualidade. Quando eu falo sobre trauma, eu não estou falando sobre estupro. Trauma sexual pode ser qualquer experiência conectada com a sua sexualidade que sobrecarregou o seu sistema nervoso, que o seu corpo se viu sem recursos para lidar com aquela carga emocional. Às vezes é o colinho do tio, às vezes é um amiguinho na escola que faz algum movimento, que faz algum gesto, que te pega de alguma forma. Enfim, a gente precisa muitas vezes observar o desmembrar desse trauma na maneira que a pessoa se relaciona, em como ela consegue ou não ser tocada, e em vários outros aspectos que vão permear a sua sexualidade. Da mesma forma para os estresses crônicos, para as experiências desagradáveis repetidas, que também têm potenciais quase que traumáticos em roubar a nossa presença e colocar o nosso corpo num estado engatilhado, tenso, ansioso e nervoso, que vai simplesmente impossibilitar nossa excitação sexual e, consequentemente, a nossa satisfação. Se você se interessa em fazer um processo terapêutico da sua sexualidade comigo, eu recomendo que você dê uma olhadinha nesse vídeo aqui, que eu vou explicar um pouquinho como é que funciona a jornada do amadurecimento sexual, que é um processo de 3 meses de acompanhamento terapêutico que a gente vai fazer junto, com várias sessões, enfim. Clica nesse vídeo aqui que eu vou explicar direitinho como é que a coisa começa, como é que a coisa termina. Quem sabe eu vejo você lá.